As crianças vão estar se dirigindo lá com os tios Fernando e Cíntia. Vão estar recebendo, compartilhar da palavra de Deus. Lembrando a você que nós estamos nas quartas-feiras ministrando, recebendo do Senhor a respeito do livro de Apocalipse. Está sendo uma oportunidade maravilhosa estar aprendendo a respeito dessas verdades. Temos aprendido que o livro de Apocalipse trata da revelação de Jesus Cristo, bem como a revelação das coisas que hão de acontecer em breve, disse Jesus a João. Revelações que Deus entregou a João às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. Embora essas mensagens tenham sido direcionadas a essas 7 igrejas históricas da Ásia, constantemente Paulo e André têm reforçado aqui que essas mensagens não se restringiram àquelas 7 igrejas históricas. Não se restringiu apenas a uma igreja específica, porque o próprio Jesus disse, através de João, por 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos aqui? Ok, obrigado. Então, Jesus não direcionou a sua palavra apenas a uma igreja, embora ele tenha direcionado a esta igreja, esta mensagem servia para todas as igrejas. E não apenas aquelas 7 igrejas históricas, mas também profeticamente para todas as igrejas de todas as eras. Parece que essas 7 igrejas descrevem as eras em que a igreja haveria ou haverá de passar sobre a terra. Portanto, essa mensagem ela é atual, ela é uma mensagem para mim e para você, apesar de ter sido escrita quase 2000 anos atrás. Há um corpo comum nessas cartas às igrejas do Apocalipse. Sempre nessas cartas há um remetente. Quem está falando? Aos destinatários, a quem se dirige, a elogios, embora a exceção à regra seja a última igreja, a igreja de Laodiceia, que não recebeu elogio algum. Há repreensões, exceto para as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Há advertências e há promessas aos vencedores. Como temos aprendido nessas quartas-feiras, essas igrejas foram nomeadas não aleatoriamente, porque o nome de cada uma dessas cidades traz consigo uma imagem, um símbolo que retrata a mensagem de Jesus à igreja. Essa última quarta-feira, Paulo deu este exemplo e eu quero repeti-lo. Por exemplo, a cidade de Éfeso. Éfeso tem como significado o desejado e afrouxado, descansado. E tem tudo a ver com a mensagem, o significado do nome Éfeso tem tudo a ver com a mensagem que Jesus direciona a esta igreja. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que perdeu o primeiro amor, perdeu o desejo pelo desejado
e começou a se acomodar, começou a se afrouxar, começou a descansar. E Jesus então direciona a esta igreja uma mensagem: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta-te. Todas essas mensagens às 7 igrejas históricas têm uma relevância profética para nós. No entanto, nesta manhã tenho a ousadia de crer que Deus tenha uma mensagem ou uma carta específica para nós, como igreja que se situa em Niterói. Uma mensagem para a igreja em Niterói. Então vamos a essa mensagem. Eu não estou acrescentando a 8ª igreja do Apocalipse, porque o livro de Apocalipse nos adverte que quem acrescentar alguma coisa naquele livro vai colher as maldições correspondentes. Mas eu creio que há uma mensagem de Deus para a igreja de Niterói. Nós vamos lá, uma mensagem à igreja de Niterói. Assim diz aquele que a sua voz é como voz de muitas águas. Conheço as suas obras e os seus trabalhos, e que muitos entre vocês com alegria tiraram águas das fontes de salvação e da purificação, os quais não apenas encontraram a saciedade da sede de suas almas, como também deram de beber a multidões. Tenho contra vocês, porém, que abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, as quais não retêm as águas. Arrependam-se, antes que chegue o tempo em que inutilmente venham as nascentes das águas, as quais correm o risco de se tornarem fontes secas. Ao que vencer, darei de beber do rio da água da vida, que procede do trono e do Cordeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta semana nós estamos completando 25 anos como igreja. É uma data muito importante que não vamos ter muitas comemorações devido ao momento que estamos passando. Eu gostaria muito e quero honrar alguns irmãos que estão conosco nesses 25 anos, Josué e Eloá, Juarez um pouco menos, Paulo Silva e outros tantos. E desde que essa data começou a vir ao meu coração, eu comecei a pedir a Deus uma palavra para a igreja. E eu creio que esta palavra seja para a igreja, mas eu creio que esta palavra seja também para a igreja em Niterói. Estou falando isso sem qualquer ousadia petulante, mas com humildade. Creio que Deus tenha uma palavra especial para nós, tanto para a igreja local quanto para a igreja na cidade de Niterói. Uma palavra em uma perspectiva espiritual. O próximo slide nos diz que o nome Niterói na língua tupi significa água escondida, dando-nos uma ideia de fontes de águas subterrâneas, águas escondidas, águas que não são vistas. Por isso, se a mensagem do Apocalipse tinha um sentido no nome da igreja, eu creio que essa mensagem dirigida à cidade de Niterói, onde há águas escondidas, é uma mensagem falada por aquele que tem a voz como de muitas águas, conforme nos apresenta João
em sua revelação de Jesus Cristo. Diz assim Apocalipse 1, verso 15. Descrevendo uma revelação que João teve de Jesus Cristo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como voz de muitas águas. Toda a carta do Apocalipse começa com uma descrição de Jesus Cristo, apoiada nessa revelação que João teve dele. E esta revelação de que Jesus é alguém que tem voz como de muitas águas, tem todo sentido na própria experiência ministerial dele enquanto esteve aqui na terra. Pois João 4, 13 e 14 nos diz que Jesus disse à mulher samaritana que estava no poço de Sicar para buscar água. Quem beber desta água, disse Jesus àquela mulher, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diz aquele que tem a voz como a voz de muitas águas. Ao longo da história dessa cidade, Deus levantou muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas que encontraram as fontes das águas escondidas. Conforme diz Isaías capítulo 12, verso 3, os quais que com alegria tiraram águas das fontes da salvação. Esta cidade é uma cidade que foi muito evangelizada. E Deus fez com que homens e mulheres encontrassem as nascentes da salvação, da água viva, da água escondida que está em Cristo Jesus. Estes homens não apenas tiveram a saciedade de sua sede interior, mas a semelhança de Isaac, ou melhor, dos servos de Isaac, se tornaram porta-vozes das boas novas. Naquele mesmo dia, diz Gênesis capítulo 26, 32 e 33, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Se você encontrou água viva, se você encontrou as águas da salvação, se você encontrou as águas da purificação, você precisa compartilhar a todos ao redor. Encontramos um poço de água. E nessa cidade nós tivemos grandes evangelistas, grandes homens que não apenas proclamaram por essa cidade, pelas ruas dessa cidade, mas proclamaram pelo estado, pelo Brasil e até fora dele a respeito de terem encontrado água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, por isso até o dia de hoje aquela cidade é chamada de Berseba, o poço do juramento. Essa é uma cidade de águas escondidas. Essa é uma cidade que muitas pessoas encontraram essas águas escondidas, esse manancial de vida, essa fonte a jorrar para a eternidade, esse poço da salvação, essas águas da purificação. Homens e mulheres que compartilham das boas novas, achamos água. No entanto, irmãos, parece-me que com o passar do tempo, com a qualidade de vida aumentando em Niterói, com o crescimento do ranking do IDH, nos tornamos famosos. Chegamos a um tempo em que éramos a 4ª cidade de qualidade de vida e se tornou a propaganda. E me parece que aos poucos começamos a deixar o manancial de águas vivas e começamos a criar as nossas próprias cisternas, de forma que a qualidade de vida se tornou o nosso foco principal e não mais a vida de Deus e a bênção de Deus.
Atentemos para a advertência do profeta Jeremias, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. O profeta denuncia duas coisas. Abandonaram o Senhor, que é a fonte da salvação, da alegria, do suprimento interior, da purificação, e cavaram para si cisternas, obras de homens, coisas do humanismo, na tentativa de reter as águas. De um modo geral, somos uma cidade na realidade brasileira, de grande qualidade de vida. E Deus não tem nada contra a qualidade de vida. Pelo contrário, qualidade de vida não é riqueza, qualidade de vida é dignidade. Ter uma boa casa, ter condições de se suprir é dignidade. Deus tem isso para nós, amém? Nós não temos nada contra isso e nem Deus tem nada contra isso. Mas precisamos ter em mente, irmãos, não podemos nos esquecer que essas fontes humanas não têm o poder permanente de saciar a sede interior, nem de trazer a alegria da salvação, muito menos a paz que advém da certeza do perdão. Precisamos entender que qualidade de vida, que lazer, que esportes, coisas pertinentes, são coisas maravilhosas, são coisas que nos dão alegria, são presentes de Deus, mas não podem ser ou não podem se tornar o nosso foco principal. Veja que o Senhor promete uma fonte que há de purificar os pecados do homem. Diz assim Ezequiel 36, verso 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Que bênção é experimentar essa água do perdão, da lavagem, da limpeza, água que não apenas purifica o nosso corpo, mas purifica as nossas consciências. Ah, quem dera, eu escrevi aí, eu quero que você acompanhe. Ah, quem nos dera que Caraí jorrasse novamente, conforme o significado do seu nome em tupi, uma fonte de água santa, água purificadora. Há quanto tempo a praia de Caraí é uma das piores para se frequentar, águas contaminadas. Mas quem sabe, quem nos dera que dessa cidade jorrasse novamente águas que purificassem, águas que santificassem, águas que transformassem a vida do homem e da mulher de Deus. O problema é que quando a igreja deixa de ser uma fonte de águas, o povo se torna sem esperança, o povo se torna decepcionado, confuso. Veja o que nos diz a palavra de Deus através de Jeremias capítulo 14, versos 2 e 3. Judá planteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentam prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, os nobres mandaram os seus servos à procura de água, eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. Se deixarmos de ser uma igreja que é uma fonte de águas vivas, as pessoas virão aqui e irão embora decepcionadas, vazias, desesperadas.
porque falta-lhes água, falta-lhes esperança de salvação, falta-lhes esperança de perdão, falta-lhes esperança de serem transformadas. Quantas pessoas estão por aí decepcionadas, desesperadas, sem a água de Deus, sem a vida de Deus. Os nobres mandam os seus servos à procura de água, e eles vão às cisternas, mas não a encontram. Voltam com seus potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. É premente, irmãos, urge a necessidade de arrependimento e de retorno às fontes das águas escondidas. É necessário que a igreja tenha a água de Deus, porque o próprio Jesus diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se nós que temos as águas escondidas falharmos, quantos ao nosso redor estarão desesperados, decepcionados, envergonhados? Diante disso, o Senhor nos convida, através do profeta Isaías, como está escrito em Isaías capítulo 55, verso 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse é o convite do Senhor diante de uma igreja, diante de nós que muitas das vezes deixamos de jorrar as águas de Deus. Deus nos convida a retornarmos a Ele, a nos arrependermos, a darmos meia volta no caminho por onde estamos andando. Sabe por quê, irmãos? Porque se não regressarmos ao Senhor, as maldades dos habitantes desta terra tornarão as fontes secas. Literalmente, Fonseca, o nosso bairro aqui. Fonseca significa fonte seca. Quando as águas acabam, Deus nos livre de nos tornar uma igreja seca. Deus nos livre de nos tornarmos cristãos que não têm mais água. Se não regressarmos ao Senhor, as fontes se secam. Mas se nós regressarmos ao Senhor em arrependimento, a vida de Deus se trará novamente a nós. Veja, por favor, o seguinte, o slide seguinte. Há uma advertência e um contraponto neste texto que eu quero ler com vocês. Diz assim, o Salmo 107, versos 31 a 36. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ouça a advertência. Ele transforma os rios em deserto, as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos moradores da terra. Eu posso parafrasear por causa da iniquidade do povo do Senhor. Quando o pecado e a maldade dominam o nosso meio, as fontes se secam. Diz Tiago, não é possível da mesma fonte jorrar água saudável e água contaminada. Mas veja o contraponto. Se por um lado Deus faz rios se secarem, fontes da terra se tornarem em deserto, olha o contraponto. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes.
ali se assentam os famintos para fundar uma cidade habitável. Onde há água, há pessoas. As cidades eram edificadas em torno das fontes das águas. Vidas virão quando houver água que jorrem da presença de Deus individualmente em nossas vidas e coletivamente como igreja. Haverá um avivamento. Tudo ocorrerá em torno porque a água. A nossa cidade já perdeu outrora o status de capital do estado. Homens relevantes de Deus na história dessa cidade tropeçaram e caíram. Eis o nosso desafio: perseverar. Porque a única maneira que temos de cumprir a nossa vocação é perseverando. Por fim, o Senhor nos faz uma promessa, ou melhor, faz uma promessa aos vencedores. Estamos seguindo toda a ordem da palavra de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Assim diz aquele que tem a voz como de muitas águas. Ele conhece a nossa condição como igreja. Ele sabe o que nós precisamos regressar e retornar. Há advertências, há um convite ao retorno. Mas há promessas. E as promessas que nós encontramos estão escritas em Apocalipse 22, versos 1 e 2. Essa é uma promessa do Senhor Jesus a todos nós. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ao vencedor, farei que esteja plantado junto às correntes das águas, o qual dará o seu fruto o tempo todo, o qual encherá o mundo de frutos, e cujas folhas se tornarão remédio ou saúde para as nações. Que promessa maravilhosa! Que promessa maravilhosa para a igreja de Niterói, e por que não dizer para nós aqui? Às vezes a gente pensa que uma igreja tão pequena, talvez aos olhos de algumas pessoas irrelevantes, mas isso não importa, talvez sejamos e precisemos continuar a ser. Mas os frutos não se restringem ao que nós olhamos, mas a tudo que Deus tem movido através da Igreja de Jesus para as nações. O meu desafio e o seu desafio, haja vista que nós temos uma fonte a jorrar do nosso interior, haja vista que nós estamos aqui neste lugar cavando os poços através da intercessão, através da adoração, através do zelo pela palavra. Porque haverá um rio que procederá do trono de Deus. E é dessas águas que nós estamos buscando. Hoje é o nosso dia de torre de oração, porque ainda não estamos satisfeitos com o que temos. Desejamos mais de Deus. Meu desafio e o seu se encontram em Isaías capítulo 21, verso 14.
que diz assim: saí com água ao encontro dos sedentos. Há muitas pessoas ao seu entorno que estão sedentas. Há muitas pessoas que estão ao seu entorno desesperançosas, desesperadas. Saí ao encontro com água ao encontro dos sedentos, moradores de Temá. Saí com pão ao encontro dos fugitivos. Por que nós podemos sair? E por que nós podemos ir? E por que nós podemos testemunhar? Diz Isaías capítulo 44, verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quis apenas fazer uma aplicação das cartas do livro de Apocalipse para a nossa realidade como igreja local. E por que não dizer para a igreja de Niterói? Não tenho nenhuma pretensão de achar que sou profeta para a cidade de Niterói. Mas creio perfeitamente que assim diz aquele que a sua voz é como voz de muitas águas. Não importa, diz assim a introdução: ao anjo da igreja escreve. Não é importante quem é o anjo da igreja. O importante é o que o Espírito diz às igrejas. Não é importante quem fala aqui. O importante é o que o Espírito está falando. E eu quero concluir esta palavra lendo novamente esta mensagem, essa carta de Jesus à igreja de Niterói. Ao anjo da igreja em Niterói escreve: queremos te louvar por esta manhã, porque hoje comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Certamente, a vida que nasceu da morte, o início que nasceu do fim, a esperança que nasceu da desesperança. Essa é a boa notícia. E nós queremos declarar a tua palavra sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Fique de pé, vamos participar da ceia do Senhor. Talvez se você estiver em sua casa, mesmo que você não esteja junto conosco, você possa participar da ceia do Senhor. Há a água de Deus, a vida de Deus sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Graças te damos, Senhor. Ore comigo. Graças te damos, Senhor, pelo pão vivo que desceu dos céus, o qual dá vida a todo aquele que come. Graças te damos, Senhor, pelo sangue derramado, que perdoa os nossos pecados, que purifica o nosso coração, que purifica a nossa consciência de toda a culpa. Graças te damos, Senhor, porque cremos em Ti. E a Tua palavra nos diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Faz fluir do meu interior. Faz fluir deste lugar as águas de Deus.